Olá, pessoal. Vamos entrando aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém. Glória a Deus. Alegria em estar com vocês. Boa noite mais uma vez. Que a graça, que o amor, as misericórdias do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um. Temos grandes expectativas nesse tempo que nós vamos passar aqui juntos. E a nossa oração é que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e que você de fato possa viver isso que nós acabamos de cantar. Uma nova história, um tempo novo, um novo som, um novo dia na sua vida, e não só apenas na sua vida, mas em tudo aquilo que está ao seu redor, a tudo aquilo que você tem alcance, que realmente Deus possa estar abençoando você. Obrigada por você ter tirado esse tempo para estar com a gente, né? Acreditando que Deus tem algo especial para sua vida. A gente acredita que especial para nossa vida também. Então nós estamos aqui hoje para receber do Senhor, mais dele. Nós estamos muito felizes com esse privilégio de estar com você. Nós não imaginamos da onde você está aí nos assistindo, e a gente queria muito que você colocasse aí de onde é a sua cidade. Se você está no Rio de Janeiro, se você está em São Paulo, se você está lá no interior de Minas, qual é a sua cidade? Coloca aí para a gente ficar sabendo. Isso é muito importante para nós. E isso é muito especial, como eu disse, porque nós estamos aqui como corpo de Cristo, como a igreja de Jesus, reunidos aqui, mesmo que distantes, mas nós estamos aqui como a igreja de Jesus. E eu quero também pedir a você que está no grupo,
Nós temos aí os grupos com várias pessoas. Nós estamos também muito felizes por isso, por essa mobilização toda. E a gente está podendo se comunicar através desses grupos. Isso também é muito importante, que você coloque uma hashtag "tô no grupo". Então coloca aí no comentário a hashtag "tô no grupo". E uma outra coisa que a gente quer pedir muito a você é que você avise para 3 amigos pelo menos, pessoas que você sabe que precisam ouvir algo especial de Deus hoje, que precisam de transformação, de restauração, de libertação, de mudança de vida e, sobretudo, de salvação sobre sua vida, sobre sua casa. Então, você não pode ser egoísta, tá aproveitando esse momento aqui, então compartilhe com pelo menos 3 amigos, 3 parentes, 3 pessoas que você ama, esse momento que a gente vai viver aqui, pra gente estender ainda mais essa bênção, tá bom? Olha, para completar, só para lembrar, hoje é o nosso encontro, é um encontro online, uma nova história, e amanhã a gente vai estar novamente aqui às 20 horas, conversando sobre muitas coisas, orando com vocês, compartilhando aqui aquilo que a gente tem lido aqui no direct, os testemunhos. Hoje foi um dia muito bacana, porque a gente pôde ler tantos testemunhos, tantas histórias, tantos compartilhamentos. E isso vai edificando a nossa vida também. Isso vai nos fortalecendo em fé, nos renovando. E hoje, como amanhã, nós vamos ouvir algumas pessoas compartilhar de suas histórias, seus testemunhos, e nós vamos ver o que Deus tem feito, o agir de Deus através das pessoas, amém? Então é isso, Deus nos abençoe. Hoje nós temos uma palavra muito especial para ouvir de Deus hoje. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Oh, não. Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, eu sei. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Cantemos juntos, vamos. Deus tem o melhor pra mim. Oh, Deus tem o melhor pra mim. O que perdido foi, e o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, yeah. Deus tem o melhor pra mim. Oh, Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Oh, não. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Aleluia. Receba isso em nome de Jesus. Eu queria que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12 e que nós vamos ler uma porção aqui da palavra de Deus que tem muito a ver. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha para mim, amor. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sabe, talvez
você já conhece esse texto, e aqui conta a história. Depois eu convido você para que leia todo o texto, não só, mas quem sabe a história toda de Abraão. Essa canção que a gente acabou de cantar, ela foi feita em cima exatamente disso. Nós estávamos em um momento da nossa vida, e que na verdade sempre estamos, de mudança, de ciclos, um momento da nossa vida que nós tínhamos que tomar decisões urgentes, nós tínhamos que realmente dar uma guinada na nossa vida, e a gente não sabia como fazer isso. E sabe, Abraão, ele estava na sua tenda, junto com seus parentes, com a sua família, com seus amigos, ele estava no seu conforto, ele estava ali protegido aos seus olhos. E Deus diz, olha, sai e eu vou te mostrar uma terra. Depois diz que Deus fala para ele bem assim, olha para as estrelas, olha para a areia do mar. Será que você consegue contar isso tudo? Sabe, eu não sei você, mas muitas vezes eu me vejo ensinando a Deus matemática. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me vejo ensinando para Deus estratégias. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me vejo, hoje à tarde aqui mesmo, eu estava orando e eu falava para Deus, Deus, se o Senhor fizer assim, se fizer assim, depois eu falei, meu Deus, me perdoa, que eu sou louco. Porque Ele criou todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e na verdade Ele só precisa que a gente descanse nele, que a gente escute a voz dele. E eu sei que é muito difícil, eu sei que é um momento assim de a gente renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade, para a gente ter aquilo que Deus quer para a gente. Não tem como você viver os seus sonhos e ao mesmo tempo viver os sonhos de Deus. Não tem como você viver a sua vontade e ao mesmo tempo viver a vontade de Deus. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. Esse amor se chama Jesus. Ele quer governar a minha vida, Ele quer governar a sua vida nas mínimas coisas. A gente aqui em casa, a gente tem o costume de orar. Os meus filhos e principalmente a minha filha, ela diz, Senhor, abençoe esse dia, o nosso passeio. E sabe, coisas mínimas que a gente olha simplesmente de ir ali num lugar perto e voltar, ou dentro do carro, a gente sempre alimenta o costume de a gente estar orando, porque a Bíblia diz que nós precisamos depender do governo do Senhor, da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E foi assim na vida de Abraão. Ele simplesmente ouviu Deus chamando, ele simplesmente ouviu um convite do Senhor, e ele se lançou por inteiro a esse convite. Sabe, nessa noite eu quero desafiar você a fazer a mesma coisa que Abraão fez, a mesma coisa que nós fizemos em determinado momento da nossa vida, quando Deus nos deu essa canção. E vamos continuar fazendo, porque o Filho de Deus é semelhante ao vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Você tem que estar livre de todo peso, livre de todo aquilo que você acha seguro, para que Deus possa fazer o melhor que Ele tem para a sua vida e fazer e realizar o sonho dele na sua vida. A gente descobriu que os nossos sonhos são pequenos demais, são limitados demais, e os nossos sonhos eles podem virar pesadelos. Então a gente descobriu que o sonho de Deus jamais vai virar pesadelo, e ele não é um sonho pequeno, ele é do tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? Você sabe medir o tamanho de Deus? Abraão estava lá dentro da sua tenda, dentro do seu mundo, e Deus fala para ele, olha as estrelas, olha a areia do mar, vê se você consegue pegar a areia do mar, vê se você consegue contar. Sabe, é isso que nós temos que entender, que é o que Deus tem para a minha vida e o que Deus tem para a sua vida. Mas como viver isso tudo? O primeiro passo é ouvir a voz. Para ouvir a voz, nós temos que ter intimidade. Porque sem intimidade, sem comunhão com Deus, nós não vamos conseguir ouvir e discernir bem a voz do Senhor. Discernir bem a voz do Senhor. Ele diz, sai da sua tenda, sai da sua terra, sai da sua parentela e vem para um lugar que eu vou te mostrar. E muitas vezes a gente desiste porque Deus não diz exatamente o que Ele vai fazer conosco. Então a gente, nossa, como é que eu vou sair, como é que eu vou fazer isso, aquilo, se eu não sei? Mas a gente tem que descansar na mão de Deus e saber que Ele cuida da nossa vida e saber que Ele está no controle da nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós temos que ouvir a voz de Deus e depois nós temos que nos lançar no projeto de Deus. Deus tinha um projeto para Abraão
dele ser pai de uma grande nação. Deus tinha um projeto na vida da sua mulher, Sara. Ela ser mãe de multidões, mãe de gerações. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus não é como vários políticos que começa uma obra e deixa pelo meio do caminho. Não, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter dependência, negar, renunciar a nossa voz, a voz da nossa independência. Aquela voz que levou Eva, que levou Adão ao caminho errado. Nós temos que negar essa voz e ouvir a voz do Senhor e caminhar naquilo que Ele tem preparado para nós. Isso foi muito difícil para mim. Nós somos de Campos, eu nasci em Aracaju, Sergipe. Um beijo para a cidade mais linda do mundo. E logo cedo eu fui para Campos. E quando a gente chegou ali, Deus fez grandes coisas na nossa vida. Acho que 80%, 90% de tudo aquilo que aconteceu ao longo desses últimos 20 anos, grande parte foi ali naquela cidade e foi ali na segunda igreja. Então a gente estava no momento mais feliz da nossa vida, talvez. No momento que a gente estava tão alegre, tão seguro. A gente tinha vários sonhos para aquele lugar. A gente vivia sonhando com aquele lugar. E de repente, na gravação desse álbum A Nova História, era um templo que não é o atual, mas era um templo antigo, e quando você sobe no púlpito, você dá de frente para umas janelas. Eu lembro que quando eu subi, a gente tinha acabado de orar para começar a gravação. Quando eu olhei para aquelas janelas, Deus falou literalmente comigo assim, eu ouvi a voz de Deus dizendo, acabou o seu tempo aqui. E aquilo foi algo muito forte no meu coração, porque era um lugar que eu amava, ainda amo. Eu cresci ali, fomos gerados naquelas entranhas ali, tudo era gerado ali. E agora eu fiquei meio perturbado. E depois a gente foi entendendo aquilo que Deus queria para a nossa vida. Sabe, talvez Deus esteja falando há muito tempo com você o que Ele quer da sua vida. Talvez Deus já esteja falando há muito tempo com você, já traçou há muito tempo o que Ele quer na sua vida. E se Ele ainda não falou, é porque você não tem tido intimidade com Ele, porque Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de pedra, Ele tem boca e Ele fala com aquele que pede. A Bíblia diz, batei, abre-se-vos-á, pedi, buscai e achareis. Então esse é o nosso Deus, nós temos que crer nesse Deus. E foi assim comigo, foi assim com Paula, e pode ser assim com você, e vai ser assim com você em nome de Jesus. Eu não estou aqui sendo pensamento positivo, tentando achar palavras de efeito para a sua vida, não. Eu estou querendo simplesmente te dizer que se você se lançar no plano de Deus, Ele tem grandes coisas e Ele tem uma nova história para a sua vida. Você precisa sair da sua tenda. Talvez você esteja em uma tenda de amargura, talvez você esteja numa tenda de falta de perdão, talvez você esteja numa tenda das suas próprias forças de lidar com a vida e de fazer o seu próprio esforço das coisas, sabe? Com aquele fardo, aquele peso. Eu não sei se você está assim, sentindo assim, mas eu já me senti assim, querendo carregar a minha vida e fazer com que as coisas venham dar certo segundo o meu jeito, segundo a minha vontade, segundo o meu tempo. Fazer as coisas darem certo na vida dos meus filhos segundo o meu jeito, a minha vontade e a força do meu braço. Mas a Bíblia diz que o meu trabalho é descansar no Senhor. O meu trabalho é mergulhar, é se lançar naquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Eu queria desafiar você nessa noite, a você verdadeiramente fazer dessa canção uma oração na sua vida. Que Deus tem o melhor para a sua vida. Olha, nenhum empresário, nenhum marqueteiro, ninguém poderia fazer o que foi feito na vida de Abraão, da forma que foi feito, se não fosse a mão do Senhor. Então, muitas vezes, a gente fica olhando para os recursos que nós temos, a gente fica olhando para aquilo que, sabe, o que um pode fazer por a gente, o que o outro pode fazer por nós. Mas tudo que a gente precisa é ouvir a voz de Deus, mergulhar na voz de Deus, ser obediente à voz de Deus. Ser obediente à voz de Deus. Quando Ele diz, vem, vem. Ele fez isso com Abraão, Ele fez isso com Moisés, Ele fez isso
com tantos homens de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus veio a esse mundo, ele também fez a mesma coisa que o Pai dele fez. Ele chamou homens. E nessa noite Deus está chamando você. Deus está chamando você que é um jovem, chamando você que é uma mulher, você que é um homem de Deus, você que é filho, pai, irmão, seja o que for. Ele está chamando você. Porque ele não... Uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia é que a aliança que Deus teve com Abraão foi algo maravilhoso, mas a aliança que Deus teve com Moisés também foi algo maravilhoso. A aliança que Deus teve com Davi foi maravilhosa, mas a aliança que ele teve com Isaías, com Ezequiel também foi maravilhosa. Isso me faz crer, isso me dá a certeza de que Ele é um Deus que também tem um propósito, tem uma aliança comigo e com você. E assim como a história de Abraão, e assim como a história de vários homens de Deus, foram histórias grandiosas e eles marcaram a sua geração, Ele vai fazer isso também na sua vida. Ele quer fazer isso na sua vida. E o meu desespero é dizer para você o seguinte: não deixe para amanhã. Faça isso agora. Deixe com que a nova história do Senhor Jesus venha ser realmente rasgada, descortinada na sua vida. Assim como os céus derramam a chuva sobre a terra seca, que o Espírito Santo nessa hora possa derramar sobre você revelação daquilo que Ele sonhou para você. Daquilo que Ele sonhou para você. Uma das coisas que a gente conversa muito aqui como casal é que eu não sei o que vai ser de mim daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Eu só sei de uma coisa, nós só sabemos de uma coisa. Aquilo que o Senhor estiver fazendo no mundo, que Ele possa contar conosco. Porque um dia nós saímos da nossa tenda, nós saímos daquilo que era seguro para nós e nós mergulhamos no mar de Deus, na vida de Deus. Então, nessa noite, que você também possa fazer isso. A gente não sabe o dia de amanhã, nós não temos poder sobre o dia de amanhã, nós não temos forças nenhuma, toda a nossa força não vai poder ajudar em nada no nosso amanhã. Mas hoje, nós podemos tomar uma decisão radical de dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, e seja o que for, para onde for, o Senhor possa me levar e usar a minha vida, fazer de mim aquilo que o Senhor fez na vida de Abraão, coisas impossíveis, coisas inacreditáveis. Esse é o nosso Deus. Eu não estou aqui, quem me conhece de perto sabe, eu não sou nenhum pregador da chamada teologia da prosperidade, mas eu sei que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Eu sei que Deus tem um novo dia para a sua vida. Eu sei que Deus, Ele não quer para você uma vida miserável, uma vida sem sorriso, uma vida que não tem esperança. Ele tem para você novidade de vida. Ele tem, seja no pouco, seja no muito. Eu não estou falando, quando eu falo essas coisas de Deus trazer uma nova história, eu não estou falando de vida financeira, porque Jesus não morreu na cruz para fazer você rico. Jesus morreu na cruz para te salvar do inferno. E para que você possa ter vida e vida abundância aqui na terra. Às vezes um pouco com Deus, mas você está no centro da vontade de Deus, você vai ser infinitamente mais feliz do que muitas pessoas com tantas e tantas posses. Então quando eu falo de uma nova história, é você sair da sua tenda, sair daquilo que você acha que não, já cheguei aqui. Talvez você seja um cara como eu, tenho 47 anos, e você diga: mas o que eu vou fazer? Abraão também não era nenhum novinho quando Deus prometeu a ele um filho. Deus não existe novo nem velho, existe o que é ungido e aquilo que não é ungido. Não existe, sabe, essas limitações na vida de Deus e no coração de Deus. Existe um coração que se derrama e diz: eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero viver essa nova história com Deus. Davi era apenas um garoto e ele derrubou um grande gigante. Mas Josué e Caleb, eles não eram mais garotos, mas eles invadiram aquela terra e fizeram grandes coisas. Então não importa a sua idade, não importa a sua condição, não importa aonde você está, não importa o tamanho da sua cidade, não importa o tamanho dos seus recursos.
A única coisa que Deus quer de mim e de você é que você diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para Ti cada fôlego da minha vida. O que nos faz respirar é a vida de Deus. A gente acorda falando sobre o reino de Deus e a gente vai dormir falando sobre o reino de Deus. Hoje à tarde eu estava aqui com meu filho mais velho, ele já tem 20 anos, e eu estava falando com ele sobre o reino de Deus. O que alimenta, o que traz alegria à nossa vida é falar sobre o reino de Deus, viver. Então a gente já disse não para os nossos sonhos. A gente já disse não para a nossa vontade. E agora eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Dizer não para os seus sonhos, para a sua própria vontade, para a sua independência. E você verdadeiramente falar: Senhor, eis-me aqui. Me leva, faça de mim o que o Senhor quiser. Muda completamente. Eu sei que é doloroso pra caramba. Eu sei que é assim uma coisa louca. A gente morava em Vitória e de repente recebemos uma palavra de Deus que era pra gente voltar para Campos, e eu viro para Paulo e falava assim: nós vamos voltar esse ano. Eu falei: mas como assim? Não, nós vamos voltar esse ano. Sabe? A gente tem que estar no time de Deus, no tempo de Deus, na vida de Deus, sintonizado com Deus. E eu quero insistir mais uma vez, talvez que você esteja entrando agora, se você ainda não conhece o plano de Deus para a sua vida, é porque você não anda sintonizado com Ele. Porque uma das características mais fortes do homem de Deus, ele sabe de onde veio, de onde Deus o tirou. Ele sabe onde está e ele sabe para onde vai. Porque Deus revela aos seus filhos aquilo que Ele vai fazer. Ele não revela partido político, Ele não revela autoridades, mas Ele revela aos seus filhos, aos seus profetas. Ele revela a sua igreja. Você é corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você está ligado ao cabeça. Ele é o cabeça. E Ele nos traz todas as direções daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Como já disse e repito, o nosso anseio é participar do mover de Deus em toda a terra. Não sei como. Hoje a gente está aqui cantando, está aqui tocando, amanhã pode ser outra coisa, pode estar cuidando de coisas que aos olhos humanos sejam coisas mais simples, e que talvez aos olhos humanos alguém possa dizer assim: ah, Fernandinho estava, mas agora ele já não está. Eu não quero saber onde eu vou estar. Eu quero só ter a certeza que aonde a gente estiver, eu e a minha casa, a gente esteja no centro da vontade de Deus, fazendo o sonho, realizando o sonho de Deus, para que aquele grande dia em que Jesus voltar, Ele possa olhar para mim, me abraçar e dizer para mim: cara, você fez tudo aquilo que eu desenhei para você. Deus tem um plano para a sua vida. Fernandinho, mas eu não tenho talento, eu não tenho sua voz, eu não sei tocar, eu não sei isso, eu não sei... Não importa o que você sabe, importa aquilo que você é e aquilo que o quanto você está disposto a se lançar no braço de Deus, nos braços do Pai. Não importa aquilo que você tem, a quantidade daquilo que você tem. Você tem um coração? Você tem mãos? Ele quer ser as suas mãos aqui. Você tem pés? Ele quer ser os seus pés. Você tem olhos? Ele quer ser os seus olhos à procura dos aflitos. Ele quer ser as suas mãos para curar. Ele quer ser os seus pés para ir atrás daquele que está aflito, desesperado, abatido, que não sabe o que fazer. Ele quer ser isso em você. Talvez você fique achando que você é simplesmente uma pessoa que vai, mas eu sou apenas da intercessão. Eu estava aqui lembrando esses dias, a minha mãe, hoje ela já está bem velhinha, né, e bem limitada, mas a minha mãe, ela tinha um caderninho, uma folha aquilo, não? Um caderninho. É um caderninho, é um caderninho, e ela ficava colhendo as orações de um e de outro. Então, todas as quintas-feiras nós tínhamos cultos de oração na igreja e ela levava a Bíblia e o seu caderninho. E quando ela se juntava com aqueles irmãos, e aquela coisa, Deus já respondeu, Deus já fez, Deus está fazendo, então eu vou botar aqui, meu filho, para poder orar. Foi isso que ela fez a vida toda. Orar por mim, pelos meus irmãos, e hoje, tanto eu quanto os nossos irmãos, somos gratos por tudo que ela fez pela nossa vida. Então não ache que aquilo que você tem nas suas mãos seja pouco.
O que você precisa ter é uma atitude, uma ação urgente. Quando Deus disse sai, ele saiu. E ele mergulhou na vida nova de Deus e uma nova história de Deus. E essa é a nossa oração. Amém. Que urgentemente você possa fazer isso hoje na sua vida. Mergulhar no sonho de Deus e na vida de Deus. Amém. Dar passos de fé e obediência, né? Assim como Abraão, e tomar posse do lugar novo que Deus tem para nossa vida. Aleluia. A gente recebeu, como eu falei no princípio, alguns testemunhos. Nós fomos muito abençoados com tudo que pudemos ler. Vamos tentar ler muitos outros. E tem duas pessoas hoje que nós gostaríamos de ouvir e deixar que vocês também ouçam um pouquinho da história delas. 2 minutinhos, eu acho que dá pra gente ouvir um pouco e também ser edificado com isso. Eu vou chamar agora, o nome dela é Natália. Deixa eu tentar chamar aqui, convidar. Peraí, para eu não me perder aqui. Gente, mais uma vez, eu sempre me perco com isso. Desculpem. Peraí. Natália. Tá aqui. Oi, Natália. Paz do Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, que forte. Eu abri a Bíblia no início da live já em Gênesis 12. E aí foi só confirmação, glória a Deus. Porque o meu testemunho tem muito a ver, o chamado do Senhor na minha vida, tem muito a ver com a música, uma nova história, que casa justamente com essa palavra Gênesis 12. Glória a Deus. Quando o Senhor me chamou, em 2012, eu vivia num mundo de adultério, eu não respeitava, vivia num mundo pecaminoso de prostituição. Eu tinha um namorado e tinha um amante, esse que era amante, vivi em adultério com ele 9 anos da minha vida. E quando eu engravidei, em 2012, ele sumiu, ele simplesmente sumiu, né, para respeitar o casamento dele, para não atrapalhar, enfim. E foi um momento onde eu me senti sozinha, abandonada, a minha família me rejeitava, eu perdi contato completamente. E aí foi quando eu olhei para Deus. E eu disse, meu Deus, o que vai ser de mim? Mãe, sem ninguém, sem família para me apoiar. Minha mãe dizia, vai embora, não tem espaço na minha casa nem na minha vida para ti. E eu fiquei, meu Deus. E eu fui para a igreja. E lá na igreja, eu fui para a igreja porque eu ouvi à distância esse louvor. Sai da tua tenda, ó filho meu. Nossa, e chorava muito ouvindo esse louvor. E foi assim um chamado, sabe? E eu me aquebrantei aos pés do Senhor, me converti ao Senhor naquele dia, glória a Deus, e comecei a renunciar, né? Eu morava em Fortaleza, no Brasil, lá no Ceará, morava com minha mãe, até então, mesmo ela me expulsando e tudo, mas eu não tinha para onde ir, eu morava lá com ela. E aí na palavra, que fala muito, né, sobre esse hino, ele reverte a palavra do Senhor, que é Gênesis 12, né? Então, sempre que eu ouvi esse hino, eu ainda não conhecia a Bíblia, eu não li a Bíblia, foi o hino que falou comigo no meu coração, né? A palavra do Senhor através do louvor, glória a Deus. E aí eu
corri para frente do púlpito chorando aos prantos e eu quero servir ao Senhor. Não precisou nem pastor me chamar, não. Foi o Senhor que me chamou, o Senhor nosso pastor, né? Nenhum irmão disse, vai, você aceita Jesus? Não, eu quero esse Deus para minha vida porque eu não vejo outra oportunidade de mudar de vida, uma nova história. E foi isso, uma nova história. E o Senhor falava para mim no louvor, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo, tudo aquilo que perdido foi, né? Glória a Deus. E para honra e glória do Senhor, minha filha nasceu, hoje ela tem 8 anos, eu continuo servindo ao Senhor Jesus, renunciei, o Senhor me libertou de todo o pecado, da prostituição, do adultério, para a glória do Senhor. Em 2016, eu recebi um convite para vir para a Holanda. Minha prima mora aqui, mora há 15 anos. E aí eu vim para a Holanda e aqui eu conheci o que eu pedia na minha oração. Senhor, prepara um marido para mim, prepara um pai para minha filha, porque eu quero o meu marido, eu não quero o marido dos outros. Eu estava cansada de viver no pecado, eu estava cansada de decepcionar e entristecer o Senhor. E para honra e glória do Senhor, resistindo às tentações, depois o pai da minha filha voltou a me procurar por 2 anos, e eu não quero, eu olhava para o céu e digo, Senhor, o Senhor está vendo, me capacita, porque a minha carne queria, o meu desejo carnal queria, mas eu dizia, Senhor, eu não posso, eu não quero entristecer o Senhor. E obedecendo ao Senhor, renunciando ao pecado, aos desejos carnais, o Senhor preparou, me trouxe para a Holanda. Aqui eu conheci um holandês, que hoje em dia é meu marido, para a glória de Deus. No primeiro mês de namoro, ele me pediu em noivado. Nós ficamos noivos por quase 4 anos. Casamos agora em novembro de 2020. Glória a Deus, dia 17. Tenho mais um filho, então tenho a minha família, para a glória do Senhor. O meu marido, que o Senhor me deu. E tudo através da palavra do Senhor. E eu fui liberta e me converti ao Senhor através da palavra do Senhor, através desse hino do Fernandinho, Uma Nova História. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu passei o tempo, mas glória a Deus. Uma coisa que me chamou muita atenção desde do testemunho lido, e agora você repetiu por 2 vezes, é a palavra renunciar. Eu renunciei, né? Então, você é um passo importante, o principal, que é abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos, das minhas paixões, em função daquilo que Deus tem para mim, em função dos planos de Deus para mim, que é muito mais elevado do que simplesmente eu desejar que Deus faça algo na minha vida, que Deus cumpra uma promessa na minha vida. É a gente cumprir algo maior, que é o propósito de Deus na nossa vida e através de nós, enquanto nós estamos aqui na Terra, né? Amém. Porque a gente sempre compartilha que o nosso foco, o nosso alvo é o céu. Então aqui tudo é passageiro. Então o que nós estamos fazendo aqui, tudo é para a glória de Deus. Então eu repito, não é simplesmente Deus, faça algo na minha vida, cumpra suas promessas. O Senhor falou que ia fazer comigo naquele dia, naquele ano. O Senhor disse que vai cumprir daqui a 2 anos. É muito mais elevado que isso, né? Muito mais elevado. E essa palavra nos chama muita atenção, porque o evangelho é isso, é renúncia, né? Então, o passo é esse, renunciar a partir de fé, né? E obediência ao Senhor, e entregar tudo a Ele. Foi o que você fez, e hoje Deus está aí te abençoando, te honrando, com uma família formada, com um casamento feito, né? E sendo testemunha de fé, né? Diante da sociedade, do mundo. Deus te abençoe. Deus abençoe, querido. Prazer conhecer. Muito edificado com a sua história. Deus abençoe ainda mais a sua casa. Um beijão para todo mundo aí. A paz do Senhor Jesus. Um abraço para o Ministério de Intercessão, a qual faço parte também. Ministério Vidas na Presença do Pai, que é a pastora lá da Suíça, está aqui conosco na intercessão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Natália. Paz. Paz. Amém. Paz. Aí eu não sei como que sai.
Agora nós vamos chamar um outro testemunho, eu ainda não sei o nome dela, que tá... Só um minutinho. Que bênção ouvir esses testemunhos do que Deus faz. Nos alimenta muito. Aqui tá como revisão de mãe. A gente se falou e eu esqueci de perguntar o nome. Oi, oi, minha irmã. Oi. Tá falhando um pouquinho a internet. Tá, pronto. Pronto? Estão me Tudo ouvindo? bem? Aham. Como que é seu nome? Meu nome é Andressa, desculpa, acabou de começar uma chuvona aqui e interfiro na minha internet. Meu nome é Andressa, eu sou de São Paulo, agora eu moro em Piracicaba, mas eu nasci na capital e eu nasci na igreja. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária e a vida toda eu trabalhei na igreja e minha família era igreja e eu amava muito ir para a igreja. Mas eu nunca tive certeza se a minha salvação estava garantida. Eu sempre ouvia na igreja que filha de pastor não é pastorzinho. Aí eu tinha aquela dúvida assim, será que eu tô salva? Será que eu tô fazendo tudo direitinho? E eu trabalhava, eu era professora da IBD, eu cantava no louvor quando precisava ajudar. Mas eu sentia que ainda estava faltando aquele encontro com o Espírito Santo e eu não sabia nem como buscar direito. Eu orava, eu tentava me afastar do pecado, porque quando a gente vive na igreja, dá uma vontade de conhecer, né, o que o mundo tem pra gente, o que a gente ouve o pessoal falando na escola, no trabalho. Então, eu tinha vontade de fazer muita coisa errada, mas o medo de decepcionar meus pais era maior, decepcionar a Deus. Então, eu tentava ser certinha. Mas quando eu casei e eu vim para Piracicaba, uma das coisas que eu mais amei foi chegar numa igreja que ninguém sabia que eu era filha do pastor. Falei, eu vou poder ficar escondidinha, quietinha, ficar no banco ali só ouvindo e vou ficar nessa vidinha morna que é mais fácil para mim, né? Só que quando tá tudo bem, assim, também, parece que Deus vem dar um chacoalhão na nossa vida pra gente aprender a confiar mais e a treinar a nossa fé, né? E esse chacoalhão aconteceu quando a minha filha estava com 3 anos, hoje ela tem 5, e ela nunca tinha, assim, fora o parto, ela nunca tinha entrado no hospital. E com 3 anos ela teve uma pneumonia forte e ela ficou uma semana internada. E eu tive a pneumonia também de ficar dentro do hospital com ela. E a gente se revezava, meu marido tinha acabado de sair de um emprego, então ele ficava durante o dia inteiro com ela, e eu ficava à noite. E eu tava muito doente, e eu tinha que fingir pros médicos que eu tava bem, não podia tossir perto das outras mães, para poder não ficar longe da minha filha, porque ela chorava pedindo para ficar comigo. E foi horrível. E quando eu saí do hospital, eu fiquei 3 semanas sem conseguir trabalhar. E eu sou profissional liberal, se eu não trabalho, eu não recebo nada. Então, meu marido estava em casa, eu sem trabalhar, a minha filha se recuperando de uma pneumonia, eu doente também. E eu pensava, o que vai ser da gente, né? Eu fiquei 3 semanas, quase um mês sem pagamento. E a gente vivia naquele esquema de tentar até o fim do mês segurar o dinheiro para não ficar devendo nada. Era uma situação desesperadora você ficar quase um mês sem pagamento. Mas Deus foi tão bom com a gente, foi tão bom com a minha família que não faltou nada. Assim, eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei doente e nada nos faltou. E dali para frente, parece que depois de eu tomar esse chacoalhão e aprender a confiar em Deus de verdade, e minha filha passar por essa, eu aprendi a treinar a minha fé. E aí eu voltei para a igreja, depois que eu me recuperei, num domingo de ceia. E na ceia, o pastor na igreja, a igreja aqui em Piracicaba é a Atos.
o pastor começou a cantar Nada Além do Sangue na hora da ceia. E naquele momento, eu já tinha cantado Nada Além do Sangue muitas vezes na igreja dos meus pais em São Paulo, na Cojic, muitas vezes, sempre achei bonita, já tinha chorado já. Mas naquele dia, depois que eu voltei para a igreja, eu senti a voz do Espírito Santo assim falando comigo de um jeito que eu nunca tinha sentido. As lágrimas, eu não conseguia segurar as lágrimas, meu coração ficou quentinho, assim, a gente sente o Espírito Santo com a gente. Eu falei, é isso, era isso que eu queria, era isso que eu nunca tinha sentido. E dali pra frente a coisa foi só melhorando. E tudo passou, a gente amadurece, a gente fica mais experiente, a gente passa a treinar mais a nossa fé. E a Faz Chover depois também falou muito comigo, mas a Nada Além do Sangue foi que me marcou mais. Eu tive outras experiências depois, uma bem recente com o Espírito Santo, mas marcou porque foi a primeira. E eu já estava com 32 anos. Então, é uma experiência que eu nunca vou esquecer. E toda vez que eu escuto essa canção, eu ainda me emociono muito. E desculpa, porque eu também estourei os 2 minutos. É isso. Amém. Obrigada, Andressa, por Só compartilhar. quero dizer, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o ministério de vocês, para que vocês continuem sendo muito usados, sejam instrumento de bênção para poder tanta gente ouvir do amor de Deus com músicas tão boas e com tanta qualidade, e vocês conseguem chegar onde tanta gente não chega. Eu só posso agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Amém. Amém. Eu te agradeço, a gente agradece por você ter tido a coragem de contar um pouquinho da sua história, né? Porque como filha de pastor tão visada, né, e tão olhada, tão vigiada, né? Realmente isso é algo que a gente pede que outros que estejam agora ouvindo, né, sejam libertos disso, dessa pressão de ter que ser como alguém, mas que seja como Jesus e que seja tocado verdadeiramente, porque não só como filha de pastor, mas tantas pessoas que hoje estão na igreja sem uma experiência viva com Deus, sem uma experiência viva com o Espírito Santo. Então, que a nossa oração é que, assim como aconteceu com você, aconteça com outros filhos de pastores, outros filhos de ministros de adoração, que têm uma responsabilidade tão grande no Brasil e Amém. no mundo, né? Que haja um despertamento na vida desses filhos, para que vivam verdadeiramente o reino de Deus nas suas casas. Essa é a nossa oração para a nossa casa, para os nossos filhos, né? Então, que se estenda para todas as outras famílias também. Amém? Amém. Amém. Prazer, querida. Deus abençoe. Boa noite. Um abraço para todos aí. Prazer foi todo meu. Um abraço. Boa noite. E a gente ouviu a chuva daqui. A gente ela não ouviu. A gente ouviu a chuva daqui. Foi a presença de Deus, né? Lá e aqui. Glória a Deus por esses testemunhos, glória a Deus por tudo isso, glória a Deus pela palavra. E como a gente falou, né, sobre fé, obediência, renúncia, porque muitas vezes a gente quer essa nova história, mas como o Fernandinho falou, a gente não dá os passos necessários, nós não tomamos uma atitude, nós precisamos fazer isso, descobrir qual é esse lugar e caminhar em direção a ele. E às vezes é muito difícil para a gente, o nosso dia a dia, a rotina, a responsabilidade com filhos, com casa, com marido, com o emprego e a falta do emprego, as angústias, as aflições, isso vai tirando um pouco o nosso foco, isso vai nos distraindo muito, né? Tem tantas coisas hoje que vão nos distraindo e tirando de nós o foco maior, né? Para onde nós devemos olhar de verdade. Então, foi criado um devocional digital, o Fernandinho fez um devocional digital maravilhoso, um e-book que você vai ter acesso, né? Para quem está aí no grupo, está tendo todas as informações, tem um desconto especial para as pessoas que estão nos grupos. E esse devocional você vai começar no dia 26 de janeiro a 31 de dezembro. Não é simplesmente ler.
você ali vai ser conduzido pelo Espírito para mudanças em sua vida. Nós cremos nisso, por isso o Fernandinho fez isso, conduzido pelo que Deus tem dado a ele, que são as canções. Ali ele compartilha das canções que Deus tem dado, as experiências que ele teve, o que Deus trouxe através dessas canções, e nós temos certeza, convicção de que Deus vai fazer algo na sua vida cada vez que você fizer a leitura disso. A gente não vai conseguir passar todos os detalhes, mas a gente sabe que isso está sendo muito bem feito, com todas as informações, detalhes ali nos grupos, e também por aqui no direct, em qualquer comentário, vocês podem perguntar que a gente vai respondendo, tá bom? Amém. Deus te abençoe e que, assim como Abraão entregou tudo nas mãos do Senhor, você possa fazer isso a cada dia, nós aqui, nossa casa, e que você possa realmente abrir, estar atento ao toque de Deus sobre a sua vida. Essa é a nossa oração. Que você realmente não deixe o chamado de Deus passar e você ficar resistindo. Que você possa mergulhar no propósito de Deus. Enquanto a gente estava aqui ouvindo os testemunhos, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Que Deus te abençoe, que você possa entregar tudo ao Senhor, a sua vida, que você possa entregar o seu caminho ao Senhor Jesus, que Ele possa realmente fazer grandes coisas na sua vida. Deus te abençoe, um beijão para todo mundo aí, boa noite, e amanhã a gente se encontra de novo às 8 horas da noite. E a gente vai ouvir mais pessoas testemunhando, a gente vai falar novamente, então você convida mais gente para estar com a gente, vai ser bênção. Então, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Deus por esse momento aqui, nós entregamos tudo ao Senhor, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, por libertação, por restauração de vida, de relacionamentos, ó Deus, de famílias, ó Deus, de relacionamentos com o Senhor, acima de tudo, de relacionamento com o Senhor. Ó Deus, traga salvação sobre os lares, ó Deus, sobre vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, no seu poder, nós cremos, ó Deus, na sua soberania e descansamos no Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de te chamar de Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.